Esse é o meu palpite de como vai terminar a segunda temporada de Ruptura, e você vai ficar no mínimo chocado com a reviravolta que eu imaginei pra série, que com certeza vai explodir a sua cabeça. Fala meu interno, fala meu externo, eu sou o Joy e o último episódio de Ruptura tá aí com o pé na porta aí pra acabar de vez com essa segunda temporada e deixar a gente com aquela depressão pós-série. E eu decidi fazer esse vídeo rapidinho só pra deixar registrado aqui um palpite de como eu acho que vai terminar essa segunda temporada de Ruptura, como eu acho que seria ideal na minha cabeça, um final que explodiria a minha cabeça, que eu ia ficar muito satisfeito. E eu deixo esse convite pra você colocar aí nos comentários como você acha que seria o final perfeito dessa segunda temporada pra você, o que você espera que vai acontecer, ou a sua teoria do que você acha que vai acontecer. Mas antes eu quero convidar você a entrar no meu servidor lá no Discord. Lá com os meus amigos a gente fala de tudo um pouco, mas eu sempre gosto de compartilhar o que eu ando assistindo e principalmente falar sobre teorias de Ruptura. Mas bora lá sem enrolação, deixa eu contar qual é a minha aposta pro final desse episódio 10. Vamos lembrar um pouquinho dos principais acontecimentos do episódio 9, né, que foi basicamente um episódio pra posicionar todo mundo ali no seu devido canto pra essa final de temporada, e a gente viu que muitos personagens ali tiveram seus arcos concluídos, vou dizer arcos concluídos dessa temporada, né? Obviamente alguns deles vão voltar mais lá na frente, como é a questão do Irving, na minha opinião. Mas a gente viu a senhorita Wong sendo isolado pro outro lado do planeta, a gente viu o Dylan se demitindo, né? E a gente viu literalmente o Irving embarcando numa viagem só de ida pra não sei aonde. Inclusive o próprio Milt, que eu acho que ele pode estar preparando nesse exato momento o seu currículo para as próximas oportunidades, né? Joguei na mesa, eu acho que o Milt que vai se demitir da Lumon. E eu espero honestamente que isso aconteça e que ele deixe uma porta aberta para algum estrago ser feito. Mas voltando pro que importa, deixando o último episódio que vai ter 1h20 na mão do Mark, da Devon, da Cobell e de quem sobrou no RMD, hein? E na mão da Halle, que curiosamente a gente não sabe qual fim ela tomou depois do diálogo com o Jamie Egan, né, que foi lá falar com ela, e que eu acredito que vai ser um grande impacto pra esse final, vai fazer muito fã dela chorar, mas eu já vou chegar lá, então segura aí. E agora a gente tá num cenário que a gente tem a irmã do Mark, a Devon, com todos os conhecimentos dele, e o interno do Mark com todos os conhecimentos que ele adquiriu da Lumon. E a gente também tem a Cobell com seu parcial conhecimento do Cold Harbor, né, que eu acredito que ela não vai saber tudo sobre esse arquivo, ela com certeza não vai ter esse panorama completo do que a Lumon tá fazendo, de onde eles querem chegar com isso, porque eu duvido muito que Ruptura vai perder a oportunidade de sugar esse mistério até o último segundo. E nesse começo do episódio a gente não vai ter só o que é o Cold Harbor, mas sim a história da Cobell com o Jamie Egan, né? Qual era o real intuito da criação dela com a Ruptura, né? Qual foi o intuito original que ela tinha pra criar esse chip antes que fosse distorcido pelo Jamie Egan, né? E por fim, eles não vão dizer qual é o grande plano que eles criaram, mas o Mark vai ir trabalhar no dia seguinte lá na Lumon, né? E o plano vai ser revelado no decorrer do episódio para que a gente se sinta enganado, né? Quando a gente acha que alguma coisa dá errado, vai acontecer aquilo. Aí vai ser parte do plano dele, né? Porque a gente sabe que o Mark S é ardilosinho. No começo dessa temporada, ele pregou boas peças no Milt. Você lembra quando ele foi falar com o conselho? Aí ele deu aquela, então vocês não viram o que eu fiz no armário? Aí saiu correndo. You don't know what I did to the kitchenette yet, do you? O Mark, ele tem a manha, o cara sabe o que tá fazendo. E pra que esse plano dê certo, a gente vai precisar da sintonia total do Mark S com o Mark Scout, do interno, do externo, para que eles estejam de acordo com o que vai acontecer caso o Milt, que tente desligar o Mark S, né, caso ele tente desligar o externo, o Mark interno consiga continuar a missão. Porque a gente sabe que o Milt que pode desligar o interno a hora que ele quiser, só com uma ligação, né? Então eu acho que eles vão precisar desse trabalho em equipe bem refinado, né? Muito curioso como eles vamos chegar nesse acordo. Inclusive essa sintonia e esse trabalho em equipe vai ser um grande problema também, porque o externo do Mark quer tirar a gema lá de dentro e ele quer que o Mark interno faça isso por ele, sem levar em consideração que o Mark interno também tem a sua preocupação, ele também quer tirar a Halle lá de dentro, então eles vão precisar fazer um acordo, chegar num acordo muito bom para que tirem a gema e a Halle lá de dentro, até porque eu acredito que o Mark interno nunca deixaria a Halle lá dentro para sofrer as consequências desse plano. Eu acredito de verdade que esse plano vai funcionar, boa parte dele vai funcionar. É claro que vão ter percalços no caminho, mas ele vai dar certo. Eles vão deixar a gente sonhar até que o plano vai ser sabotado pela Halle. Isso mesmo, eu tô falando a Halle, a interna. Ela vai explicar que ela tá fazendo isso por ela e pelo Mark porque ela recebeu uma grande oportunidade do Jamie Egan. Ele ofereceu uma vida pra ela, que ela assuma a vida da Helena ao lado dele, ao lado da Lumon. E que a Halle conseguiu que ele estendesse esse convite
pro Mark, né, pro interno do Mark, pra que eles vivessem juntos lá fora, pra que eles vivessem no lugar dos seus externos. Mas é claro que esse convite pro Mark vai ter um preço, ele vai precisar terminar o Cold Harbor, né, até porque aparentemente ele é o único que pode fazer isso, né, já que o projeto tá estagnado depois que ele não foi ao trabalho, e a Hailey vai se agarrar a isso, vai acreditar que isso é real, porque ela tá vulnerável, ela tá machucada, essa temporada bateu muito nessa interna, o próprio Dylan machucou ela demais no último episódio, tanto que a gente vê que ela assume aquela face de quem tá magoada, como a gente viu na primeira temporada depois que ela tentou se desviver. E obviamente isso é a melhor oportunidade que um interno teria na vida, né? Viver dentro e fora da Lumon. Viver uma vida real lá fora e de quebra punir sua contraparte, punir a Helena. E é aí que a porca entorta o rabo, né? O Mark, o interno do Mark vai ter uma escolha muito pesada em suas mãos, que é seguir com a Hailey e trair o seu externo, ou seguir com um plano e salvar a Gemma, que obviamente, se você parar pra pensar, é um grande tiro no pé, porque se ele sair de lá com a Gemma, ele vai estar assinando seu atestado de morte, porque o Mark nunca mais vai voltar lá dentro, nunca mais ele vai viver de novo. Tecnicamente ele vai salvar uma pessoa e ser demitido. A Hailey vai tentar convencer ele explicando que a Gemma não é uma pessoa real assim como eles, que eles são contrapartes de uma pessoa real, mas que a Gemma é uma experiência de laboratório, é uma humana criada artificialmente. Mas no final ele vai salvar a Gemma porque o Mark nessa altura do campeonato vai estar preferindo morrer do que continuar sendo manipulado pela Lumon e deixando a Hailey lá dentro no andar de ruptura, fazendo com que ela se sinta descartada pelo Mark, né, porque no final ele só queria encontrar a senhorita Casey e talvez seja por isso que ele não reparou na diferença entre a Helena e a Hailey, porque ele nunca teve olhando de verdade, ela só era algo descartável na mão dele, ela só era uma INI, assim que ele tivesse o seu plano concluído, ela seria jogada fora. E aí, meus queridos, ela vai se tornar a grande vilã da terceira temporada. Ele vai fugir com a Gemma, que vai ter um grande empecilho, que ela vai estar constantemente trocando entre suas internas, né? Então ela vai ficar desorientada, ela vai correr, vai parar de correr, onde que eu tô, onde eu não tô, e ele vai ter que sempre falar, continua correndo, transmitindo aquela urgência que eles têm que sair da Lumon, e elas que estão sendo constantemente feridas lá embaixo vão seguir, vão dar o seu melhor pra sair de dentro da Lumon, e pode ser que ela se sobrecarregue com constantes trocas e acabe desmaiando, né? E apesar desse desafio, o Mark vai conseguir sair com a Gemma nesse estado, e quando eles estiverem num carro bem longe das garras da Lumon, num local relativamente seguro, a Gemma vai acordar, vai olhar pro Mark e vai perguntar: quem é você? Confirmando que a Gemma, na verdade, nunca foi a externa. E é com a cara do Mark completamente confuso e assustado que terminaria esse episódio. Sério, me diz o que você achou desse final que eu imaginei pra segunda temporada de Ruptura. E se você tá no futuro e já assistiu o episódio final de Ruptura, me diz aí qual que foi melhor, o final de Ruptura ou esse que eu imaginei. Eu espero de verdade que a gente tenha um final que a gente merece, um final que nos deixe contentes, né? Não um final feliz pra eles, mas um final que a gente pare e fale: nossa, isso foi um grande final pra essa temporada. A gente se vê no próximo vídeo analisando o episódio final de Ruptura e eu tô muito animado. Então, um beijo e tchau.